chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia a todo mundo que está acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. E a gente vai falar nesse momento com o nosso colunista Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia quem nos acompanha. Wagner, vamos para o primeiro tema a ser abordado por você hoje, sistema Cantareira, né? Sistema Cantareira, até trupiquei aqui. Sistema Cantareira, o maior reservatório da região metropolitana de São Paulo, já entrou em faixa de restrição, operando com 29,9% do volume de sua capacidade. A Cantareira abastece cerca de 7,2 milhões de pessoas por dia. Esse índice de 20% é o menor volume registrado nos últimos anos, quando chegou a operar com 30,2%. A gente está, portanto, Wagner, longe do considerado normal, né? O volume de água precisa estar aí com 60% de sua capacidade ali no manancial. Como é que deverá ser os próximos meses e também o que explica esse estado tão baixo do volume desse manancial? Pouca chuva, pouco investimento, vamos lá. Veja, Marilu, nós temos aí uma combinação de fatores, né? De fato, há uma diminuição que a gente observa já de longa data, né? Do volume de chuvas. A cada ano, infelizmente, o reservatório não consegue voltar aos níveis anteriores, né? Depois você tem, eventualmente, um ano mais intenso em chuva, ele recupera um pouco. Então, nós estamos assistindo, na verdade, uma oscilação que é a hora positiva, depois ela vem baixando, e a gente está de novo no momento de baixa, né? E o porquê disso nós sabemos, né? Basicamente, desmatamento no entorno das represas, desmatamento também na Amazônia, que afeta a chegada de chuvas aqui, nós sabemos disso também, e, ao mesmo tempo, um uso intensivo da água na região metropolitana de São Paulo. Nós não vemos aí a Sabesp promover nenhum tipo de ação para a redução do consumo, em especial nos grandes usuários, né? Ela acabou soltando agora mais uma campanha, até muito simpática, mas eu acredito que é pouco efetiva, porque ela quer, de fato, atacar o consumidor final, ou seja, o usuário em suas residências, dizendo, olha, toma banho mais rápido, escova os dentes com a torneira fechada. Ótimo, tudo isso é importante, né? Combate os vazamentos em sua casa, sim, tudo isso é importante, mas, de fato, a grande questão que está posta é para os grandes usuários, né? Porque no momento de escassez que nós estamos enfrentando, e enfrentaremos cada vez de maneira mais drástica, eu diria, em São Paulo, nós temos que, de fato, avaliar, Marilu, até que ponto vale a pena manter atividades de alto consumo de água, né, na região metropolitana. Eu estou me referindo, por exemplo, ao setor industrial, que é altamente intensivo em água, e também alguns setores de serviços, né? Então, é preciso, de fato, começar a fazer conta, né? Quanto de água eles consomem, quanto eles contribuem com o emprego, quanto eles contribuem com a arrecadação de impostos, e a gente vai ter que fazer essa equação ao final para dizer, bom, à luz do abastecimento de água de tantos outros milhões de pessoas ou milhares de pessoas, não é mais conveniente que esse tipo de atividade seja mantida na região metropolitana. Sei que essa é uma discussão um pouco, às vezes, que gera um certo desconforto. Foi, poxa, nós estamos num momento de desemprego, você quer diminuir a oferta de emprego. Mas podemos, na verdade, recuperar essas atividades, esses postos de trabalho, para outras atividades que envolvem, por exemplo, a recuperação ambiental. Então, ao mesmo tempo que você perde aí alguns impostos em setores industriais, especialmente, você pode, na verdade, abrir outras atividades com recuperação ambiental, com recuperação de manejo de rios, com recuperação de áreas florestadas, enfim. É um debate que nós vamos ter que começar a fazer o quanto antes, Marilu. Eu fiz um artigo já em 2012, se me lembro bem, onde eu já apontava essa necessidade, e os anos vão passando e a gente não vê, na verdade, esse debate se tornar público, ganhar mais visibilidade, porque é disso que se trata, né? Nós estamos assistindo ao mesmo tempo, Marilu, isso é muito preocupante, quer dizer, nós temos hoje um manancial a mais, né? A Sabesp conseguiu trazer o São Lourenço, mas quando a gente pega o volume de água total comparado com 2013, que nós tínhamos aquele ano mais agudo pré-crise, nós temos menos água, ainda que tenhamos um manancial a mais, né? O que mostra que o quadro realmente é estrutural, é difícil, e é aquela questão, né? Quer dizer, a água tem, a gente pode fazer um gerenciamento da água mais adequado, mas a Sabesp não encara essa discussão porque ela tem aí os chamados contratos de demanda firme, onde ela precisa garantir, não é, o fornecimento para os grandes usuários, que ao final, por contrato, né, pagam mais barato o metro cúbico de água que, por exemplo, comunidades e mesmo os usuários em geral. Então, é realmente preciso repensar todo o sistema de oferecer água em São Paulo, né?
Eu não gosto de usar a palavra de produzir água, acho que a água não se produz, né? Mas, na verdade, o sistema de coleta, tratamento e distribuição tem que ser revisto de maneira bastante ampla. Nós temos que enfrentar, de fato, esse desafio, que é numa região que é de escassez hídrica, né? Nós sabemos disso. Essa escassez, ao que parece, será cada vez mais frequente, mais recorrente. Então, é preciso, de maneira organizada, ordenada, né? Identificar, e a Sabesp sabe, não só a Sabesp, né? Os próprios municípios da região metropolitana sabem exatamente onde estão os grandes usuários de água, convocar esse pessoal, né? Uma conversa séria mesmo, né? E avaliar. Agora, também é preciso dizer que no estado de São Paulo como um todo, nós estamos assistindo esse problema, né? Então, não dá para deslocar, desculpe, essa atividade para qualquer lugar também no estado de São Paulo. Nós assistimos a região de Sorocaba também com falta de água, e a área industrializada, o Vale do Paraíba não está numa situação menos confortável também. Enfim, nós estamos assistindo, na verdade, o fator água como hoje um limitante para a atividade industrial, por exemplo, no estado de São Paulo. Esse é um dado também que precisa ficar muito claro e avaliar, né, até que ponto é conveniente manter esse tipo de atividade numa área onde nós temos uma elevada concentração populacional e dificuldades de abastecimento hídrico. Exato, e falando da crise hídrica de 2013, Wagner, a gente também usou, né, a Sabesp passou a operar bombeando água do volume morto, né, e essa água nunca tinha sido usada para atender a população. Então, é possível que a gente passe novamente por essa experiência bastante ruim? Veja, Maria, essa é uma questão central, pelo seguinte: primeiro, a ideia de volume morto, ela não existe, né? Isso foi sacado, foi brilhante o argumento na ocasião, todo mundo ficou um pouco assim perplexo, né? Como assim um volume morto? Porque você tem uma água que você não usa, né? Na verdade, é uma reserva técnica que você precisa manter por duas razões. Primeiro, para você manter o reservatório plenamente encoberto, ou seja, você evita que o solo depois resseque, né? E um dos problemas do solo ressecado, do fundo, do reservatório, é que depois você pode ter uma fissura que ele pode passar a verter água. Você não tem exatamente controle sobre o quanto está vertendo de água ali. Isso tem dois problemas. Primeiro, dificuldade de acumulação, e o mais preocupante é se eventualmente essa água vai, inclusive, chegar até a barragem, né, da represa. Então, de fato, tem até uma questão de segurança envolvida nisso. Mas a Sabesp, naquele momento, ousou fazer isso, enfim, era um ano eleitoral, etc. A gente lembra das bombas chegando, né? E a cor da água, isso tornou o tratamento muito mais caro, porque você tinha que tirar uma série de sedimentos que estavam lá de muito tempo, né? Enfim, mas acabou-se, de alguma maneira, oferecendo essa água, né, para o consumo. E a água era de qualidade, isso precisa ser dito também, né? Foi feito um esforço importante, a água era uma água potável, com os indicadores necessários. Esse é um mérito, então, que tem que ser reconhecido. Mas não é possível usar isso, não é recomendável usar esse volume, né? Nós temos que ter, na verdade, medidas para evitar o uso dessa água. E infelizmente, nós não assistimos esse tipo de discussão posta novamente hoje, né? A gente ouve aí os dirigentes da Sabesp dizendo, bom, vai ter água até o final do ano, fiquem tranquilos, né? Mas apostando na chuva, que a chuva virá. Nós sabemos que, infelizmente, os indicadores de chuva têm sido menos favoráveis, né? Claro que pode ter uma instabilidade e, eventualmente, ter uma chuva intensa e a gente passar por mais um ano sem entrar no volume morto, o chamado reserva técnica, que é a expressão mais correta. Sim, pode ocorrer, mas nós ficamos dependendo de algo que nós podemos controlar, que é justamente a chuva. É preciso, então, ter de maneira clara, racional, organizada, convocar todo mundo que consome água em grande intensidade e dizer, olha, à luz das reservas, né, do volume, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte, mudou o normal de chuva na região metropolitana de São Paulo, essa é a questão. Nós temos hoje um outro patamar de chuva que já é reconhecido, né, os colegas da meteorologia têm mostrado essa oscilação, os colegas também da climatologia, do Departamento de Geografia, mostram isso. Na verdade, o volume, o quantitativo não se alterou, mas você tem uma oscilação importante de volume, né? E, então, na verdade, alguns anos você passa a ter muita chuva e outros anos você passa a ter um volume menor. A dificuldade é acumular e gerenciar essa oscilação muito intensa. Você tem muita chuva de uma certa vez, você não consegue acumular, você tem que, inclusive, expressão que se usa, verter água, né? Perder água, jogar água dos reservatórios, por questão de segurança. Então, essa é uma equação nova que vai ter que ser, em algum momento, enfrentada, né? E, ao mesmo tempo,
diminuir o consumo dos grandes usuários de água. Essa é a questão fundamental que me parece, porque se você tira água de 2, 3 indústrias, você abastece mais alguns milhares de pessoas, né? Essa é a conta que eles vão ter que fazer. Como prevê, aliás, a própria lei das águas no Brasil, né? Apesar da mudança do marco de saneamento ano passado, isso se mantém. Nós temos que, em regime de escassez, salvaguardar o abastecimento humano e animal, né? Que me parece fundamental de fato. Perfeito, Wagner. Agora vamos falar aqui da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, né? Este ano, a COP26 vai ser realizada entre os dias 31 de outubro e 12 de novembro, na cidade de Glasgow, na Escócia. Agora, na semana passada, houve a pré-COP26 na Itália. O indígena do povo Terena, lá do Mato Grosso do Sul, o Eric Marque, disse que os ativistas europeus têm muito a aprender com os povos nativos brasileiros sobre o tema. Ele estava lá, ele disse que eles entendem o assunto de forma muito científica, mas, segundo ele, nós temos a contribuição da vivência, da ancestralidade no cuidado com a terra, que é o que a Europa precisa entender. Aquele recado que ele mandou, né? Ele apareceu aí numa foto ao lado da Greta Thunberg, foi um momento bastante importante, né, Wagner? Não há dúvida, Marilu. Eu acredito que foi para nós que acompanhamos as questões socioambientais, essas poucas vitórias que a gente tem assistido e que a gente tem que comemorar, né, e valorizar e trazer a público, porque, de fato, ouvir um representante de um povo originário brasileiro numa reunião preparatória envolvendo juventudes e com essa qualidade de argumentação é, de fato, esperançoso, eu diria, né? É claro que essa fala não pode cair no vazio, ao mesmo tempo ela é uma fala de denúncia, né? Inclusive a própria eurocentrismo, né, que ainda predomina, ele foi muito inteligente, foi brilhante, na verdade, porque ele fez uma crítica ao eurocentrismo e toda a racionalidade científica, né, de maneira inteligente, sutil, né, e dizendo, olha, há outras formas de conhecimento, há outras maneiras de olhar o mundo, isso tudo precisa ser ponderado, discutido, quando nós vamos pensar em termos de mudança climática, né? Então, me parece, de fato, uma fala brilhante e que corrobora o que a gente vem dizendo já há algum tempo, né? O Brasil tem uma sociodiversidade que, associada à biodiversidade, pode nos colocar em outro patamar, né? Esse conhecimento, essa ancestralidade que ele muito bem apontou, permite, por exemplo, que os povos originários vivam, mantenham o seu modo de vida, reproduzam seu modo de vida, inclusive, por séculos, né? E a floresta mantém lá os seus serviços ambientais e ecossistemas. Está tudo conservado, enfim, você consegue ter lá a reprodução de um estilo de vida e ainda oferecer serviços ambientais para esse patamar de matriz ocidental, né, que o Brasil acabou, de certa maneira, incorporando na sua maior parte do território. Então, foi, de fato, um brilhante a participação dele, muito importante, eu diria, e soma voz, né, mais uma voz aí, crítica associada à própria Greta, porque a Greta ela tem um papel fundamental de questionar os estados nacionais, mas ela não chega a questionar também os fundamentos científicos que levaram a esse, digamos, a esse caos, né, que as mudanças climáticas podem trazer. Ela está dentro da racionalidade europeia, isso que eu quis dizer. Ela critica, sim, o modelo, mas ela critica por dentro da ciência europeia. Então, agora você tem uma outra voz, né, eu diria, um outro tipo de conhecimento, né, uma outra linguagem, e isso tudo se soma. Então, essa convergência, né, aquela foto dele com ela me pareceu emblemática, né, a gente que discute a questão do direito geracional, etc., e essa necessidade de convergência de saberes, né, e aquela foto é emblemática, eu vou usar aí nas minhas aulas, material didático, etc., porque é de fato muito importante. Espero que eles autorizem e publiquem. Imagino que sim, já está divulgada por aí, então acho que não vai ter problema, mas é de fato muito emblemática, eu fiquei muito contente e acho que é importante ressaltar, né, um originário do Brasil, de um povo terena, né, levando esse tipo de discussão, qualificando o debate, eu diria, né, numa reunião na Itália, e que a gente espera que, de alguma maneira, também influencie os demais países. Em relação ao Brasil, eu não vejo muita, infelizmente, dada, por exemplo, a discussão recente na Comissão de Direitos Humanos, enfim, tudo que a gente tem assistido é lamentável, mas talvez ele possa influenciar outros países, né, e com isso a gente ter um resultado um pouco melhor na COP agora, no final desse mês, começo de novembro. Exato, vou ver se eu trago aqui o Eric para conversar com a gente. Excelente, muito bom. Você tem arrasado nas entrevistas, né? Eu tenho acompanhado, eu fico recomendando para os meus alunos, está sendo muito bom. Parabéns. Obrigada, Wagner. Bom, vamos lá, vamos só nesses segundinhos finais que a gente tem, queria que você comentasse um pouquinho, né, a importância do Nobel de Física de 2021, indo para os cientistas, né, que contribuíram para modelos do aquecimento global, os físicos George Parisi, Syukuro Manabe e Klaas Hasselmann.
é importante esse tema, tendo aí essa visibilidade, né, no Nobel de Física. Sem dúvida, né, Marilu? Muito importante. Nós tivemos já o IPCC ganhando, né, um tempo atrás. Agora, de fato, esses pesquisadores também, um trabalhando mais com digamos, a dinâmica do sistema terrestre, né, e outro pensando em modelagem, ou seja, usando aí conhecimento matemático de alta capacidade para pensar sistemas complexos. De fato, é necessário combinarmos isso tudo, né, entender o sistema natural em sua diversidade e complexidade, que não é menos complexo você pensar, como a gente já falou outras vezes, estamos pensando numa combinação de fluidos, né? Você tem água, você tem ar, você tem superfície terrestre, com floresta, sem floresta, hoje cada vez mais com áreas urbanas intensas. A isso tudo você tem a agregar, por exemplo, os chamados aerossóis, ou seja, poeira, gases de efeito estufa, enfim, é um volume de informação extraordinário, né? E isso tudo, pensar essa questão toda num sistema, aí sim, já no modelo matemático que permita que essas variáveis possam ser manipuladas, inclusive projetadas para você variar cenários, é de fato muito importante. Então, eu acredito que, mais pelo tema, né, é fundamental que esses colegas sejam laureados e a gente tenha aí mais visibilidade para esse assunto. Então, eu fiquei pessoalmente muito contente, embora não os conheça, mas, enfim, acho que são colegas que, efetivamente, trazem uma contribuição importante, né, para que a gente possa entender esse cenário e, evidentemente, projetar cenários para sairmos e evitarmos crises agudas que podem surgir ainda, né? Ainda está no horizonte, infelizmente. Muito bem. Nossa, o que a gente aprende com você, Wagner, sempre nas suas colunas é fantástico, viu? A gente vai, né, adquirindo conhecimentos, assim, de uma forma gostosa, né? Que você tem aí o dom da oratória também, então junta tudo, o conhecimento com essa fala sua. Wagner, muito obrigada. A gente tenta fazer o melhor, mas, enfim, é sempre um desafio falar aqui para o grande público. Como disse um amigo meu outro dia, falou, você fala para muitos ouvidos na rádio, é muito importante. Eu falei, é verdade, eu não tinha essa dimensão. E a gente fica com muito cuidado e muito carinho que a gente faz essas falas aqui, pode estar certa disso. E eu agradeço a oportunidade, de fato. Com certeza, tenho certeza disso. Wagner, muito obrigada, um forte abraço para você e até a próxima semana. Até. Beijo. Falamos aqui com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.